Oi, gente, então eu prometi que eu ia vir depois da mudança para postar os livros que vieram, e aí eu vou fazer isso agora. Esse vídeo vai ser em duas partes, então eu vou botar assim na primeira e na outra, não sei como eu vou botar, porque a outra caixa ainda não chegou, são duas caixas. Só veio uma até agora, então. E eu quero abrir logo pra guardar e fazer tudo. E aí quando a outra chegar eu também faço isso. Então vão ser dois vídeos em duas partes. Então, caixa um e caixa 2. Essa é a caixa um, que é a que tem mais livros. A outra tem menos, porque vem meu pillow top dentro, então ela foi, assim, encaixando em espacinhos. E aí, nessa, eu botei, tipo assim, coisas pequenininhas, veio os meus dois porta-retratos, que eu tinha já de meu melhor amigo e da minha mãe. Esses eu já tirei, porque já estão ali na minha coisinha. Aí veio dos meus coisinhas de anotação pra eu ter. E essa coisinha que ela é um imã de livro pra botar com marcador de página. Essas coisinhas de flag, assim, de colocar. E o meu planner de 2026 que eu não estou usando. E aí eu vou ter que dar um jeito nele. De começar a usar, né? Mas ele é muito fofinho, eu ganhei. Amor. Tá, vamos lá os livros agora, então. Nossa, tô sendo muito prática, né? Tipo, nem comecei, me apresentei, então essa parte vai pro início. E aí, quando vocês verem essa parte, vocês sabem que eu cortei uma parte pro início. Então, gente, como alguns já sabem, eu mudei pro Rio. Foi uma mudança bem rápida, muito inesperada também, porque foi muito maluco. Enfim, não quero entrar em detalhes. Mas estou aqui já e vim pro mestrado, né? Como vocês sabem, eu faço mestrado em design na PUC. E aí eu tinha que viajar de qualquer forma em algum momento, e aí aconteceu, foi tudo muito rápido, foi tipo em questão de um mês eu arrumei mudança, arrumei tudo pra vir, então assim, loucura. E até pra mim ainda tá sendo um processo assim, como eu fico muito em casa, ainda tá tipo assim, eu acabei de comentar, que parece que eu tô só num cenário diferente, mas e com pessoas diferentes, mas com a mesma rotina, assim, porque eu não saio do trabalho de casa, né? Então, é isso. Eu tô indo pra PUC alguns dias, mas é um dia só na semana, então é o único dia que eu realmente saio, vejo, mas eu fico muito tontoada, porque trabalhar em casa também tem essa coisa de tirar um pouco da gente do nosso eixo, assim, de se socializar. Enfim, vamos lá. Eu trouxe um dos meus faves, sobre a Terra Somos Belos por um Instante. Vocês vão ver que eu trouxe, assim, meus faves, os que eu ainda não li, que estavam na minha lista de livros desse ano, e os que eu vou precisar pro mestrado, e os que eu pretendo ler, assim, os que eu queria trazer pra isso. Em breve eu trago mais deles quando eu voltar pra minha cidade, né? Mas é isso. Os anos, Daniel Nock, tem vídeo aqui pra vocês verem. A Cabeça do Santo, da Suco Racioli, que eu amei ano passado, uma das minhas melhores leituras do ano passado. E Oração para Desaparecer, né? Os dois não podem vir separados. Aí veio um dos meus queridinhos também, que eu trouxe porque eu amo ele também por causa do mestrado, ele vai me ajudar bastante. Eu pesquiso história lésbica brasileira, então ela vai ser muito importante para esse mestrado também. Feminismo é para todo mundo, da Bell Hooks, que eu usei também no meu TCC, talvez eu use. E aí agora veio Isabel Allende, esse aqui eu ainda não li, eu já li a Eva Luna, mas nunca li os contos dela. Está em espanhol, consegui um sebo lá em Pelotas, então grande achado, acho que... Não, esse aqui não foi do sebo não, menti gente, desculpa. Esse aqui eu troquei no Scooby. Uma pessoa botou e aí eu vi e disse, ai, é meu. Então esse aqui foi uma troca do Scooby. Gostaram? Eu amo essa edição, vou pra ler. Eu vi esse fim de semana o documentário. Um documentário meio baseado em... Não é um documentário, eu não sei como falar, mas uma série baseada na vida da Isabel Allende, que foi produzida na Colômbia mesmo. Na Colômbia? Ou no Chile? Ela é do Chile, eu acho, né? E muito legal, muito interessante. Vai do começo, assim, da vida dela, de como ela
teve os 2 filhos e tal, e vai até quando ela escreveu Paula. Então, muito interessante, foi quando eu falei de ler Paula e A Casa do Espírito. E eu tenho uma coisa muito engraçada pra contar. A Casa do Espírito ia vir da minha mala. Mas aí minha mala deu superpeso e eu tive que deixar o livro. Então, espero em breve reencontrar com o meu A Casa dos Espíritos. Mais um dos meus faves é Belo Mundo Onde Você Está. Te amo, embora muitos de vocês odeiem. Mas eu entendo, tudo bem. Entendo porque vocês odeiam. A Vergonha da Annie Ernaux, que é um livro que eu quero ler esse ano, ele é bem curtinho, eu ganhei de um dos meus amigos, tem uma dedicatória super fofa dele aqui. Então era... Os que eu mais trouxe também foram esses que eu ganhei, assim, de amigos, porque eu não queria ficar longe dos meus piticos. Esse aqui do Borges, que é uma das minhas metas de leitura do ano, mas... Vamos ver, porque o Borges é meio difícil, eu acho que vocês já sabem. Quem me segue no Instagram sabe que eu fiz uma cadeira quando eu tava fazendo faculdade ainda sobre literatura do Borges e foi muito difícil, eu me sentia pouco o tempo todo. Então esse é meu medo de começar ler ele de novo e me sentir boa de novo. Mais um da Bell Hooks, Ensinando a Transgredir, que eu acho que eu vou ler para o mestrado em breve. Não sei porque eu não trato muito de educação na minha dissertação, né? Mas acho que é uma leitura muito válida para quem faz mestrados acadêmicos. Esse aqui, que é um dos meus faves, Só Garotos, eu acho que eu não tinha como ver sem ele, eu quero muito reler ele, é um dos livros que tá, assim, na minha mira pra reler e começar a cruzar alguns fatos também. Eu acho que quando a gente vai amadurecendo, a gente também vai conhecendo certas coisas. Meu Deus, esse livro tá muito coitado, gente. Eu não gosto dessa edição, acho ela muito feia, mas tem todo o meu coraçãozinho esse livro, assim. E acho que quando a gente vai ligando os fatos que eu tava falando, fica legal de ler as coisas também. Cantoras, que foi um dos meus livros preferidos do ano passado, eu trouxe também. Eu ainda não tô na fase de reler ele, porque eu li recentemente, mas tô sempre indicando, e acho que vocês deveriam conhecer. Vamos lá, que mais? Tem meu fave absoluto, The Last Night at the Golf Club, que é meu fave, eu ganhei de formatura também do meu técnico. Então, é um dos meus faves, eu ganhei dos meus melhores amigos. Vamos lá, que mais? As Coisas que Perdemos no Fogo, da Mariana Henriques, tô louca pra ler, é um dos meus que eu quero ler neste ano. Ansiosa, porque eu tô com muita saudade de ler Mariana Henriques. Ano passado eu li ela e foi uma leitura muito boa. Aí mais um fave sobre minha filha, lendo o livro, muito triste. Mais um fave, eu quero muito ler outra coisa da Camila Souza. Eu acho que eu tô sendo muito bobinha de não ter lido ainda, inclusive, mas quero muito ler outra coisa dela. Esse aqui é o único que eu li, ele é um dos meus preferidos da vida, assim. Eu acho que ela consegue escrever muito bem, ela traz um realismo mágico pra realidade que, nossa, linda escrita, assim. Amo este livro. Aí nós temos Caderno Proibido, da Alba Céspedes, que foi um dos meus livros lidos dos últimos meses, e eu falei muito bem dele. Eu fiz vídeo, fiz resenha, então, grande livro. Esse aqui não tinha como eu ficar longe dele, né? Eu amo muito Cor Púrpura, eu acho que é um dos livros mais lindos que eu já li, tristes. Mas tá aqui, e é uma edição que eu comprei em São Paulo, assim, então gosto muito dela. O que mais que eu trouxe? Eu trouxe Recorte, é uma revista de design que era publicada, por falta de verbo parou de ser publicada, mas eu tenho 2 edições, essa tá pendendo para um lado. E essa, são 2, né? Eu trouxe para caso eu precise ver alguma coisa de discussão, assim, eu acho que eles são muito bons em fazer textos que são críticos ao design. Então aqui, peraí, vou tirar desse lado aqui, então, porque tá pesando e tá caro, caindo. Aí eu trouxe um que eu terminei recentemente e que ele me acompanhou por 3 anos. Eu fiquei 3 anos lendo esse livro. E eu não podia me separar dele agora, né? Então ele veio também, Os Contos Completos do Caio, que é o meu autor preferido. E eu ainda não fiz a resenha dele, tô louca pra fazer. Tô louca pra falar mais sobre o Caio também. Tô louca pra ler outro romance dele. Eu sei que Onde Estará Dulce Veiga vai ser publicado em breve, então talvez entre nas minhas leituras desse ano ainda, porque eu amo muito Caio. E aí veio mais um da Sally Rooney, Pessoas Normais, que é um dos meus faves dela também, junto com o Belo Mundo Onde Você Está. Aí nós temos
Garota Mulher Outras, da Bernardina Evaristo. Outra autora que eu só li esse dela e eu quero muito ler outro, acho que Mr. Loverman é um dos próximos, assim, que eu tenho vontade de ler. Porque esse aqui eu acho. Quem me acompanhava em 2022, 2023, sabe que esse aqui foi quase uma bíblia pra mim, como eu fiquei divulgando ele pra vocês lerem, de tão impactante que foi a leitura pra mim, assim, acho que ela desenvolve muito bem a trama, e é uma trama super boa. Ana Cristina César, Poesias, esse eu ainda não li, então quero muito ler. É uma pessoa que aparece muito nas coisas do Caio, o Caio cita muito ela, né, eles eram amigos. Então é uma pessoa que eu já conheço, mas não conheço o que ela escrevia, né, então ansiosa para ler uma coisa dela. Por isso que ele veio, inclusive, não tá na minha meta de leitura desse ano, mas eu não podia deixar ele lá, porque ele tava lindo. Um livro do meu amigo Piero, que ele está autografado, né, e veio comigo porque eu tinha comprado recentemente, foi no período da minha mudança, então teve que vir também. E é meu amigo Piero, né? Então tenho que ler também. Aí veio esse coisinha de planner, que é da. Meu Deus, tem muita coisa aqui dentro que eu não sabia. Isso aqui são as minhas coisas de fotografia, quando eu fiz fotografia na faculdade. Vocês verem, né? Que eu não meto nas minhas coisas. E esse aqui veio com um planner que veio da Tag uns 2, 3 anos atrás. E eu acho ele muito bonito, então amo muito. E aí tá acabando. Aí veio a minha estojo, que tá podre. Meus marcadores de livro, né? Eu tenho quase uma coleção de marcadores aqui, um pincel. No caso eu quisesse pintar alguma coisa. Eu acho que eu botei na outra caixa, eu não lembro o que tá nas caixas, mas eu acho que eu botei tinta na outra caixa, então talvez venham coisas pra pintar. E meus marcadores de livro, né? Importante, que é uma coleção bem grande de coisas que eu tenho de marcadores, assim. Tem coisas até do MASP, ó. Quando eu fui pela primeira e única vez que eu fui no MASP. Enfim, aí veio essa coisinha da minha estante, que é meio que de pendurar, assim. Então, em breve acho que eu vou pendurar coisas aqui, veio meus porta-retratos. Uma das metas desse ano é aprender cerâmica fria, então eu quero fazer porta-retratos de cerâmica fria, uma régua, assim, muito importante ter, né, gente? E os dois últimos são sobre design. Um é teoria do design gráfico, que eu nunca li, eu acho a edição muito linda, uma edição super... Ela é dobrável, ela tem três volumes, e esses 3 volumes são dobráveis, então eles vão se complementando, ele é muito bonito. E aí tô louca pra entender, assim, se eu vou usar ou não, mas eu trouxe ele porque eu acho um material muito legal, embora ele esteja completamente desgastado, olha, ele era assim, essa lombada dele, ele tá assim, por causa do sol. Enfim. E o Extra Bold, que foi um dos livros que eu usei bastante no meu TCC, acho que vou continuar usando agora também, porque ele traz umas discussões super importantes, assim, ele coloca... Ui! Licença, gente, desculpa, recém almocei. Ele coloca esse quê de... Como eu posso explicar? Esse quê de pauta identitária dentro do design, sabe? Que é o que falta, às vezes, nas discussões sobre design. E é isso, gente. Quando chegar a próxima caixa, vocês verão. Na próxima caixa tem menos livros, assim, porque a prioridade era trazer meu low top. Mas aí tem outros favoritos que eu posso comentar também. Eu posso comentar um pouquinho mais sobre a mudança também, o que tá rolando. E é isso aí, quem veio comigo na minha mochila foi a Pizarnik, que eu tava lendo, né, então ela veio comigo. E quem ficou foi a Isabel Allende, tô muito triste, porque eu queria muito ter trazido. A Casa dos Espíritos foi um livro que foi adaptado agora pra série de novo, né, eu queria muito ver a série depois de ter lido o livro, mas não vai dar, então vamos ter que esperar a cena dos próximos capítulos, gente. Beijo. Tchau, tchau.